se você conseguir rodar 2 carros com o mesmo capital no mês, você já faz 10, certo? Fala, galera da Atacar, estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o repasse, muitas dúvidas que vêm na nossa página. Então eu separei as perguntas que vêm com mais frequência e trouxe aqui minha querida esposa Thalita. Uma salva de palmas para ela. Para ir fazendo essas perguntas e eu tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então vamos lá. Sérgio Murilo. Para quem não sabe, o nome dele é Sérgio Murilo, galera. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que foram as que mais comentaram na página do Instagram. E para começar, eu queria saber, né, o que é o repasse? Porque muita gente só sabe comprar carro ou em loja de carro ou comprar de algum amigo. E quando você fala repasse, as pessoas Acaba não sabem. assustando às vezes um pouco, né? Quem não conhece. Então vamos lá, pessoal. O que basicamente começou esse novo ramo do repasse, tá? Carros de pessoas particulares, tá certo? Que a nossa empresa acaba captando, entendeu? Pagando abaixo da FIP. E ao invés da gente preparar o carro para colocar dentro de uma loja e vender esse carro na FIP ou acima da FIP, a gente coloca uma comissão da empresa em cima e repassa esses veículos para donos de loja, donos de pequenas locadoras, entendeu? Para que assim a pessoa sempre consiga ir restabelecendo o seu estoque, tá certo? O primeiro passo do repasse, tá? Ou de cliente final, ou carros que entram na troca de lojas, concessionárias, e que a loja acaba não querendo esse veículo. Então ela passa para empresas como a nossa fazer essa revenda rápida, coisa de um dia para o outro, onde cada um ganha um pouco, mas a coisa acontece mais rápido. O repasse sempre foi exclusivamente para lojistas, para CNPJ, entendeu? Pessoas queriam comprar esse carro para preparar e vender dentro da sua loja. Então a nossa empresa sempre reabasteceu muitas lojas de carro, tá certo, pessoal? Hoje chegou mais um braço do repasse, que são o quê? Os Dismob. O que são os Dismob? São carros de grandes frotas, de grandes locadoras, que na hora da troca precisa de alguém que venda esses carros com mais rapidez, tá? Como não são carros preparados para vender também dentro de uma loja, então também são passados para empresas como a nossa da Atacar, tá certo? Para que a gente faça essa venda. Geralmente, quando são carros de Dismob, a gente recebe listas, que são essas listas que a gente coloca no nosso grupo, para que a pessoa saiba diferenciar. Quando o carro tem foto, tem o material dele na nossa empresa, são carros de ou troca ou de pessoas particulares que estão vendendo para nós. Quando são carros de Dismob, sempre tem uma lista completa de todos os carros disponíveis, também podendo visitar esses veículos para verificar a situação dele, certo? Até legal falar que a Atacar, ela surgiu, o nome Atacar vem de atacadista de carro, né? Exatamente. O intuito de montar a Atacar foi para abastecer lojistas. Então a gente sempre trabalhou com veículos abaixo da FIP para abastecer as lojas. Exatamente, pessoal. Né? E me fala uma coisa, esses carros, então, tanto os de Dismob quanto os que você compra, né, de consumidor final para fazer o repasse, eles podem ter algum detalhe para fazer? Como que funciona? Com certeza, galera. São carros que são bem abaixo da FIP, né? Quando a gente fala bem abaixo, é uma média aí de carros de 30, 40, 50 mil, tem uma margem de 10 mil para baixo. Então é óbvio que esse carro tem às vezes algum pneu para trocar, alguma peça de funilaria para fazer. Por isso que todos eles é permitido a visitação antes de fechar qualquer negócio, tá certo? Então a gente posta o carro no grupo ou posta a lista no grupo e a pessoa pode visitar, levar um mecânico, chamar um novo laudo cautelar. A gente sempre tem o nosso, mas ela pode chamar um novo laudo cautelar para ser feito, entendeu? Já para ela contabilizar qual vai ser o gasto que ela vai ter, entendeu? Mais o que ela tá pagando para ver se é um carro que realmente vale a pena, tá? Lembrando que quem trabalha com isso, por exemplo, um lojista, ele já tem na mente o que ele vai gastar só de olhar o veículo, entendeu? É diferente de uma pessoa física. Então a pessoa que trabalha com isso já sabe o que vai gastar e vai verificar se aquilo realmente compensa para ela ou não. Entendeu? Eu acho que a conta é simples, né? Se os lojistas compram e dá lucro para eles venderem na loja, quem vai comprar para o consumo ou até mesmo para trabalhar com veículo, você vai explicar um pouquinho de como trabalhar com carro também, né? Exatamente. Vai ter um lucro. Mesmo arrumando algum detalhe que tenha ou fazendo uma renova, a pessoa tem lucro.
Eu ia perguntar do laudo, mas você já falou que a pessoa pode fazer, você já faz o laudo e a pessoa pode refazer o laudo também. Eu queria saber assim, carro, muita gente confunde carro de repasse com carro de leilão, né? Quando você vai num leilão, né? Geralmente você vê o carro por fora, não pode entrar no carro, não pode ligar, ver motor, essas coisas. É bem diferente da parte do repasse. Quando a gente vai lá, por exemplo, eu sou sua cliente, eu quero ir com você lá no pátio visitar ver um carro que eu tô interessada. Eu posso ligar o carro, Com ir pra certeza. frente, pra trás, como A funciona? diferença não é só nem essa de você poder ver o veículo e andar com ele. O carro de leilão é totalmente diferente. É um carro que ou foi feito a apreensão, ou teve um sinistro por uma seguradora. Então é um carro que vai vir no documento que ele é de leilão. Que ele Ou já vale pequena, menos. grande monta, entendeu? Então ele já vale menos, e na verdade, assim, bem menos do mercado. Eu dei um exemplo aqui agora de um carro de 50 mil. A gente vende esse carro em torno de 40, 42, às vezes 38, varia muito de carro para carro do que tem para fazer, tá certo? Mas são carros aprovados no laudo, tá? A gente coloca algumas vezes alguns carros do nosso grupo que são reprovados, são de leilão, porém é especificado no grupo, entendeu? E é um carro que vai ter uma margem bem maior do que a de um carro aprovado. Então, um exemplo simples, um carro de leilão hoje, que a tabela dele é 50 mil, você vai pagar num carro desse 30, 35, mas é um carro que você também vai vender abaixo da tabela por ser leilão. Então é Uhum. um outro mercado totalmente diferente que muita gente trabalha nesse mercado, ganha dinheiro também nesse mercado, mas não tem nada a ver com o nosso, tá? O nosso é carros aprovados, carros que você comprando para fazer negócio, você vai poder vender esse carro na FIP ou dependendo da quilometragem, de onde você for fazer essa venda, até acima da FIP. Murilo, explica um pouquinho pra gente, fala aí pro pessoal de casa onde eles podem entrar no grupo, né? Que você não falou. Como que eu entro nesse grupo? Galera, só em seguir nossa página lá no Instagram, tá certo? A gente vai deixar aqui no nosso vídeo. E lá tem o link do nosso grupo. Hoje nós já estamos indo para o terceiro grupo completo, tá? Então já são mais de 6 mil pessoas que acompanham as nossas ofertas. Como eu falei no começo, antes o nome exclusivamente Atacar era para venda de veículos para lojista. Hoje nós conseguimos abrir, né, um braço, um leque aí do nosso trabalho para que pessoas físicas também possam comprar. Então, por isso que foram abertos esses grupos no nosso Instagram. Nós já temos nosso grupo de lojista, que é um grupo fechado, só com os lojistas que compram com a gente, isso já há 3, 4 anos. E agora a gente abriu esse leque para as pessoas físicas, tá certo? Deixa eu te perguntar, dá pra colocar a foto aqui de algum carro com os valores pra gente dar uma olhadinha? Vamos colocar a produção aí. Produção, dá pra Mas, colocar? mas vamos Vai seguindo. colocar no final do final da gravação, a gente vai deixar alguns também, mas eu queria colocar um aqui pra gente ter uma base aí pro pessoal entender um pouquinho como que é essa margem. Ó, legal, Murilo. Então fala um pouco essa diferença é muito grande. Esse carro aí não é de leilão, é aprovado? É um carro aprovado. É uma diferença grande por se tratar de um Peugeot, né, pessoal? Então, todo mundo sabe que Peugeot é Peugeot e a gente não deixa de vender porque da mesma maneira que esse cliente tem o Peugeot, outra pessoa vai querer comprar o Peugeot, né? Então, assim, existe sempre uma tampa para toda panela. Então, vamos lá. Ele tem uma diferença um pouco maior porque é um Aí, Peugeot. pelo Agora menos você ele vê. mudou aqui. Depois de você esculachar Só faltou colocar uma Maroc, a Bombaroc. Então, vamos lá, galera, ó, para vocês verem aqui. FIP do carro, 61.600, certo? Esse aí é um Venda, Voyage. 50.600. Então é um carro 2022 que tem uma diferença aí de 11 mil reais da tabela FIP, tá? Vamos dar os dois exemplos. Se fosse um lojista, ele ia chegar, olhar o que tem de funilaria para fazer nesse carro. Geralmente os carros do pátio, pessoal, que a gente trabalha, não tem praticamente nada de funilaria para fazer, tá? Já são carros que eles meio que preparam, dá uma maquiagem para venda no pátio. E esse pátio nosso de São Bernardo, a maioria dos veículos também não tem pneu para trocar, então é uma economia bem grande, que geralmente você gasta aí 1.500 de pneu se for para trocar os 4 pneus de um carro desse, tá certo? Então se você olhar, esse carro na minha concepção, você gastaria em torno de uns 2 mil reais entre renova, preparando ele, deixando ele bem íntegro, fazendo as revisões certinha, a trocação de óleo, para não ter nenhum tipo de problema, tá certo? Um lojista venderia esse carro dentro da sua loja na FIP. Então, se ele pagou 11 mil abaixo da tabela,
tira 2 que ele gastou, ele ganhou 9 mil reais num carro. É óbvio que ele vai dar garantia dentro da loja dele, ele tem os custos de aluguel, então o lucro dele é maior, mas ele também tem mais custo. E referente garantia, esses carros, você também dá garantia? Como que funciona? Igual de uma loja? A loja, quando Não, vende, tem garantia, né? não. Carros de repasse não tem garantia alguma, tá Mas tem o certo? opcional? Então, por isso que você precisa ir ver o veículo, ver o que você vai gastar. Se você é uma pessoa que entende motor, tudo, se não leve alguém para ver contigo, porque você comprou o veículo ali no dia seguinte, a responsabilidade dele totalmente é sua. Hoje, a Atacar fez uma parceria com a Gestalto. Então, a Gestalto é uma empresa como se fosse um plano de saúde. Você paga uma taxa e você consegue ter uma garantia estendida no veículo, mesmo um veículo de repasse, tá certo? Mas a garantia é só de motor e câmbio, né? Depende. Hoje a taxa de R$ 1.500 é motor e câmbio por um ano. Então você usando ou não, você tá seguro por um ano, tá certo? Vamos supor um carro desse, FIP 40 está sendo vendido por 33 mil. Você pagaria 34.500 e teria a garantia por um ano de motor e câmbio, tá legal? Isso vale para quem? Para quem vai comprar o veículo para uso ou para trabalho. A pessoa que vai comprar o veículo para venda, tanto lojista quanto pessoa física, não é interessante colocar um seguro, sendo que a intenção dele é vender o carro, tá? Então, voltando daquele exemplo do Voyage, um lojista ganharia 9, mas tem os custos. Uma pessoa física hoje que quer trabalhar com veículo, não conseguiria vender esse carro na FIP por não ter uma loja. Então, anunciaria o carro um pouco menos da FIP para ser um atrativo, né? Teria o mesmo custo de R$ 2.000, teria um lucro menor, mas também sem dor de cabeça de, né, conta para pagar, aluguel, nada disso. Faria a sua operação trabalhando de casa. Hoje muita gente tá buscando uma segunda renda, né? E esse mundo dos carros é muito legal por isso. Porque às vezes, se você investe em alguma ação, alguma coisa, você pode perder. Investir no que você não conhece é muito inseguro, é muito risco, né? E se Exatamente. você investe em carro, você tem o veículo, ninguém vai te tomar, a não ser que Não ele vira seja. pó, Não vira pó. né? É uma coisa que eu sempre pensei. O carro, por mais que você tenha um prejuízo nele, você acaba recuperando o valor que você O gastou. valor que você investiu. Entendeu? Então, assim, não tem tanto risco. Óbvio, hoje tem que ficar bem preocupado aí, principalmente quem não tem loja, que tá vendendo pessoa física, com os golpes que andam rolando. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas é uma coisa que cresce muito. Como eu falei, a gente sempre trabalhou com lojistas, locadoras pequenas. A gente abriu isso para o CPF e percebeu que muita gente de CPF que anda comprando conosco não é só para uso, ou para trabalho, para aplicativo, algo do tipo. Tem muita gente usando isso de renda, né? Como eu falei, se você conseguir vender um carro, comprar, preparar ele e vender ele dentro do mês, às vezes um carro que a FIP é 50, venda 40, você No lucra mínimo aí, 5.000 ganha, né? no mínimo 5 mil você ganha trabalhando de casa. E às vezes para pessoas aí que conseguir ter um capital desse, às vezes ganha até trabalhando mais do que CLT. Com Entendeu? certeza. Hoje em dia a gente vê muito curso, tem até, se você coloca lá no Google como ganhar uma renda de 5 a 10 mil reais trabalhando de casa, vai aparecer um monte de golpe lá, nem cai nisso. Agora, você joga aí no YouTube, assiste direitinho, de A a Z, como que vai aprender, dá para tirar um dinheiro. Óbvio que você precisa de um investimento inicial para fazer a compra do primeiro carro. Aliás, falando de investimento, todas as compras de repasse tem que ser à vista, você aceita carta de crédito, financiamento, Não, nota galera, promissória, Deus me cheque livre. voador. Hoje o repasse, geralmente o repasse, quando era para lojistas, era à vista, tá? Pagou, levou, sem nenhum tipo de preocupação. Hoje, como a gente abriu para pessoas físicas comprarem também, então a gente conseguiu aí algumas parcerias com alguns bancos e a gente consegue fazer o financiamento desses veículos, tá? Tanto do pátio quanto os carros que são postados no nosso grupo. Então a gente aceita ou o financiamento ou cartão de crédito, tá certo? Para fazer a compra desse veículo. Cartão de crédito e financiamento é para a pessoa que vai comprar para uso, tá? Uso ou trabalho. A pessoa que vai comprar esse carro para revender, ela tem que fazer o pagamento à vista, né? Para já Porque conseguir senão não tem transferir o carro lucro, para o né? Você nome. vai fazer um financiamento, vai vender, os juros do financiamento acabam não valendo a Não pena. valendo a pena, com certeza. Consórcio não dá. Não, consórcio a gente não aceita, tá, pessoal? Você viu que o timbre da voz até mudou, né? Muda. Não. Cheque voador. Muito menos.
Então, assim, até complementando o que a gente estava conversando, no vídeo passado, pessoal do nosso canal, a gente deu uma explicação breve lá no pátio, né, de lucro do carro. Então, assim, para o pessoal que está querendo entrar nesse ramo, você não precisa nem sair do seu trabalho, né? Porque é uma coisa simples de você mover, né, por internet hoje, anúncios. Hoje você venderia um carro desse como sem ter uma loja? Hoje tem diversas plataformas que você pode anunciar, até mesmo a Web Motors, como pessoa física, OLX, Mercado Livre, Facebook, Instagram. Como eu falei, tomar bastante cuidado com golpes de intermediários, pessoas que falam que estão intermediando e na verdade estão aplicando golpe. Sempre tratar direto com o vendedor, direto com o comprador, né? Para não ter nenhum tipo de problema para você. Mas, se você pegar firme, dá para você fazer uma renda extra bem legal. Eu dei o exemplo de um carro, você ganhando R$ 5.000 no mês, tá certo? Sem ter loja, sem ter nada. Porém, dependendo da sua rotatividade, se você conseguir rodar 2 carros com o mesmo capital no mês, você já faz 10, certo? Ou até um pouco mais, né? E hoje Exatamente. em dia Isso eu com acho... 40 mil, eu digo. 40 mil, você compra um carro de 50, arruma, vende um pouco abaixo da FIP, você já consegue fazer uma renda extra. Tá legal? Então vale bastante a pena. Como eu falei, tem muita gente fazendo esse tipo de serviço, tá? Quando a gente abriu esse grupo para pessoa física, a gente achou que ia vir muita gente comprar para uso próprio, tá? E a gente acaba que nem tá financiando tanto porque é muita gente comprando para revenda, entendeu? Agora, uma outra opção aqui. As pessoas que trabalham de Uber trabalham com carro alugado, né? O pessoal que aluga carro para trabalhar em Uber, geralmente eles gastam uma média de 2.000, 1.800 no mínimo para cima, né, na locação. E às Exato. vezes compensa muito mais financiar um carro, né? Compensa muito e galera, lembrando, a gente tem uma parceria com a BV Financeira onde a gente consegue fazer esses financiamentos sem entrada, tá certo? Óbvio, não vai me aparecer com o nome que não passa nem na fila do sangue para querer financiar o carro sem entrada, que nem dando entrada vai financiar. Mas a gente consegue financiar para muitas pessoas sem a entrada. Aí, esses dias uma pessoa perguntou lá na parte, mas o que vocês fazem? Mágica? Não, não é mágica. É simples, galera. Se o carro, a tabela FIP desse carro é R$ 50.000 e a gente tá te vendendo por 40, a gente superfatura na hora de fazer o financiamento que você tá dando esses 10 mil que não precisa ser dado como entrada. Então é por isso que a gente consegue fazer o financiamento sem entrada para quem tem o score bom e o nome limpo, entendeu? Inclusive esse mês agora, o mês 6, a gente conseguiu para diversos clientes a primeira parcela para 60 dias do dia da compra. Mas ele tá falando que não pode ir com o nome sujo. Teve um funcionário lá da empresa, o Marcos, que ele tava com o nome todo bichado e conseguiu financiar. Conseguiu, né? Aí No vocês nome da mãe procuram dela. no, Conseguiu no nome da no mãe nome dele. da mãe dele. Aí ele consegue. Isso acontece bastante também, O viu, nome tá galera? sujo, aí usa o nome da mãe, é o que mais tem, né? Aí essa vale. Aí a Inclusive mãe tem um fica. vídeo que postaram esses dias disso, né? Entendeu? Então, assim, é um ramo que vale a pena. Tem muita oportunidade. Antes, isso para pessoa física era muito difícil de ser aberto, né? Quando o repasse era feito apenas em concessionárias, carro que entrava em concessionária e não era. Eles não queriam esse carro lá, eles repassavam. Isso era diretamente enviado para lojistas, entendeu? Depois que apareceram empresas como a nossa, que começou a abrir um pouco isso para CPF, tá? E agora com esse novo braço do repasse, que é os desmobs, né, que é as trocas de frotas, de locadoras, de empresas, isso abriu mais ainda para a pessoa física. Então hoje, um preconceito que existia há uns 3 anos atrás em relação a repasse, a confundirem com carro de leilão, com carro reprovado, vem acabando bastante, tá? A gente tem o pátio que a gente atende em São Bernardo, cara, é 2, 3, 4 visitas todo dia de pessoa física, tá? Para olhar os veículos, comprar ou para uso ou para negócio, mas aumentou muito a procura, entendeu? Isso acabou prejudicando um pouco até os donos de loja. Então, como eu atuo nos dois lados, dá para enxergar um pouco isso. Que às vezes tem carro que você acha em um repasse que você não gasta R$ 1.000 no carro para deixar ele zero, tá? E na loja você iria pagar a FIP, entendeu? Então, não puxando mais pro lado do repasse, mas vale bastante a pena, entendeu? Facilita a aprovação no crédito para a pessoa Facilita. que vai comprar para uso também. E deixa eu fazer o meu jabá aqui, galera. Se você tiver com o nome sujo ou com score baixo, Olha o procura a arroba, hein? HS Consultoria, tá?
vou deixar o arroba aqui. A gente trabalha tanto com a parte de regularização de habilitação, quanto com toda a parte de limpa nome, aumento de score, tira o prejuízo do Bacen, sabe aquele prejuízo no registrato? Acaba ajudando, Acaba viu, pessoal? ajudando, Já a teve gente tem essa cliente nosso parceria que aí. precisou limpar o nome, subir o score. Nossa querida Thalita com HS ajudou ele. E na hora de comprar, não foi no nome da mãe, ele Foi no nome conseguiu comprar dele. no nome dele. Mas ele teve que fazer esse investimento. Mas é um cliente que compra o carro para uso próprio. Murilo, e uma coisa que a maioria das pessoas tem dúvida, e eu também, é como que funciona o pagamento? Porque é diferente o pagamento para veículo do pátio que vem de locadoras, né? E pagamento de veículos do nosso grupo. Vamos lá, gente. Carros do nosso grupo, que são postados no grupo, tá? Que são geralmente ou carros de troca ou carros de pessoa particular. Esses veículos você pagou DUT preenchido no mesmo dia. Pagamento sempre na conta da Atacar para evitar qualquer tipo de golpe. A gente faz todo o meio de campo para evitar toda a burocracia e o veículo você já retira no mesmo dia. Carros de pátio, pessoal, que geralmente tem uma margem melhor, mas são carros que você faz o pagamento, cada pátio trabalha de uma forma, então tem carros que são liberados um dia depois, tem carros que são liberados 3, 4 dias depois, tá? Não fugindo muito disso. E o documento de transferência, o famoso DUT, é enviado direto para sua residência, tá? Por correio, isso num prazo aí de 10 a 15 dias. Por se tratar carro de frota, isso vai para a sede da empresa, os seus dados, para eles fazerem todo o reconhecimento de firma e mandar, tá? Mas tudo isso a Atacar fica responsável por esse meio de campo, é mais para vocês entenderem às vezes aí o time de cada coisa, mas tudo a gente controla, faz todo o meio de campo sem burocracia para vocês. Se a pessoa quiser comprar para trabalhar com veículo e ela quiser comprar com procuração, pode? Não. Não. Hoje, comprou o veículo, transferência, até para evitar problema, tá? Uhum. Porque assim, hoje se você compra um carro e não transfere para o seu nome, pode ser que a pessoa que te vendeu esse carro tenha um problema lá na frente. Uhum. Ou com a justiça, né? Ou alguma dívida. E isso pode acarretar aí no bloqueio do veículo que você está comprando. Então, o que a gente orienta é que comprou o veículo, reconhecimento de firma, vendedor e comprador, tá certo? E já no dia seguinte, mão do despachante para transferir. Aí já é uma parte que é com o cliente, a gente entrega a documentação pronta para enviar para o despachante. Mas a parte burocrática mesmo fica com vocês. Totalmente com a gente. Esse é o nosso trabalho. Legal. Eu acho que essas foram as dúvidas mais frequentes da nossa página, né? Já deu para explicar basicamente o que é o repasse, né? Nessas dúvidas aí que mandam, que são as que mais mandam, entendeu? Inclusive da parte de pagamento. Geralmente, quando a pessoa quer fazer financiamento, a gente já faz uma pré-aprovação antes dela vir ver o carro, para não ter perca de tempo nem para o cliente, nem para o comprador, nem para a empresa. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Se a pessoa for comprar um carro com você e carro desse de repasse, que é de 10 ou mais, abaixo da FIP, você ajuda passando orientações de quanto a pessoa vai gastar? Porque, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, é a primeira vez que ela tá comprando. Como eu falei nesse novo grupo de CPF, muitas pessoas estão entrando nesse ramo, eles acabam perguntando e a gente ajuda com o maior prazer. Como eu falei, a gente começou no ramo de repasse, hoje a gente já tem as nossas lojas, então a gente tem mais ou menos uma direção para passar do que a pessoa gastaria nesse veículo, tá? Até para ela fazer conta. O negócio é simples, é conta demais. Se o carro é 40 e você vai gastar em uma média aí de 2, 3 mil reais, sempre colocando R$ 1.000 de caixinha de surpresa, tá, galera? A gente que trabalha com carro sempre coloca R$ 1.000 acima do gasto de caixa de surpresa que pode vir a aparecer, tá? Então, se você pagou 40, gastou 3 já com a caixinha de surpresa para deixar o carro pronto, você já sabe mais ou menos até quanto você pode vender esse carro, até quanto você pode lucrar com esse carro, entendeu? E isso só aumenta, tá? A gente, quando começou, foi apenas com o dinheiro de um veículo. Né? Só que a gente não mexia. Então, o que vinha de lucro desse carro, a gente guardava. O que vinha de lucro do próximo, a gente guardava. Até quando a gente conseguiu ter 2 veículos sendo vendidos dentro do mesmo mês. E tudo depende do carro que você vai escolher, da demora que você vai ter para essa venda. Eu já vi também pessoas que com o mesmo capital conseguiu fazer a venda de 2 carros dentro do mês. Entendeu? Eu acho que isso é a dedicação, é a força de vontade e a garra de cada um, né? Quando você tá disposto, tá com uma mentalidade de crescimento, de fazer acontecer, de mudar de vida,
Não tem quem te pare. E é aquilo, né? Uma renda extra. Então você não precisa sair do seu trabalho de cara para fazer só isso. Senão você não vai conseguir juntar para aumentar o seu patrimônio. Porque o que você ganha de lucro é o que você vai usar para você viver. Entendeu? Como nós. A gente tinha nossa empresa de repasse. Quando a gente começou a comprar e vender nossos carros, o que vinha de lucro a gente não precisava mexer, porque a gente já tinha a nossa retirada aqui. Entendeu? Então por isso que isso foi aumentando cada vez mais, até que a gente conseguiu hoje, graças a Deus, ter nossa loja, né? Porque 3 filhos tem que ter umas 3 lojas para Em criar. breve a terceira loja estaremos abrindo, né? Se Deus quiser. Em breve a terceira. Certo? Certo. Falou muito, mas falou bonito. Obrigado. Acho que acabou, né? Então é isso, pessoal. Se despede aí. Uma salva de palmas pro meu Gargamel, nosso editor-chefe, que encorajou a gente a começar nesse canal, tá certo? Vai ganhar uma porcentagenzinha. Isso aí tudo não é no 0800, não. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. A gente vai E se trazer você tem mais bastante dúvidas, ó, tá novidade. me cortando, parceiro. É, porque você fala Não muito. sabe. E se você tem dúvida, comenta aqui no vídeo, era isso. O que você ia falar? É. Tá certo. Ah, então É tá. isso aí, galera.